Olá, olá pessoal! E aí, vamos falar sobre cores? Esse vídeo faz parte de uma série que eu estou fazendo aqui no canal, na qual em cada vídeo eu falo em detalhes sobre uma paleta do método sazonal expandido. E hoje é a vez da cartela Inverno Brilhante, a última cartela da estação de inverno. Eu já tenho vídeo aqui no canal sobre as cartelas de outono e as outras cartelas de inverno. Só clicar na playlist aqui na descrição. E hoje a minha missão é falar em detalhes sobre essa paleta, como usar na prática e oferecer aí para vocês um guia de sobrevivência da paleta de inverno brilhante. Então vem comigo que eu te conto tudo. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu quero dar uma dica muito legal para vocês. Na hora que vocês forem comprar aí uns lookinhos novos, né, uns acessórios, umas makes, né, quem não gosta de cupom e de desconto, não é mesmo? E tem um site muito bacana que ajuda a gente a encontrar muitos cupons de mais de 2.000 sites de diversos segmentos. Esse site é o Cuponomia e tem link aqui na descrição que se você se cadastrar por esse link, você já ganha R$ 5 na sua conta. E além de cupom, o site oferece também cashback. Então, quando você fizer uma compra, vai ter um percentual de cashback que vai vir para sua conta do Cuponomia e você pode sacar esse dinheiro, né, junto com os R$ 5 de crédito. Então, sempre a partir de R$ 20 de saldo, você já pode sacar esse dinheiro. Então, além de comprar com desconto, a gente ainda ganha cashback, gente. Só tem vantagem. Então, clique no link da descrição e já se cadastrem para não perder nada. Bom, pessoal, conforme eu falei, né, esse vídeo faz parte de uma série e eu comecei a falar de cada uma das paletas em detalhes. Comecei pela paleta de outono suave, né, aqui embaixo, e tô girando no sentido horário. E hoje a gente já tá na extrema oposta lá, na inverno brilhante. E nos próximos vídeos a gente já vai passar para a estação de primavera. Então, gente, tem um conceito muito importante que eu gosto de falar para vocês no início de todos os vídeos dessa série. Que sem esse conceito a gente não vai conseguir entender as dimensões, as cores, né? E consequentemente não vai entender a nossa paleta e não vai saber como usar ela na prática. Que são as 3 características principais que formam aí todas as cores. A primeira característica é a temperatura. Todas as cores podem ter temperaturas mais quentes ou mais frias. As temperaturas mais quentes vai ter uma mistura de pigmento amarelado e as cores mais frias, uma mistura de pigmentos azulados. A segunda característica é a intensidade das cores, e essa é muito importante para o vídeo de hoje aqui na cartela de inverno brilhante, porque as cores elas podem ser mais suaves ou intensas. Cores suaves são aquelas mais acinzentadas, e cores intensas ou brilhantes são aquelas bem vivas, bem pigmentadas mesmo. E a última característica é a profundidade. Profundidade nada mais é se a cor é mais clara ou mais escura. Bom, gente, e a cartela de inverno brilhante, como o nome já diz, tem como principal característica a intensidade muito forte, muito brilhante. E é importante ressaltar aqui, gente, que esse brilho que a gente fala é a intensidade, é a pigmentação da cor. Então, todas as cores dessa paleta vão ter essa característica de pigmentação bem intensa, é uma cor bem pura, não tem essa mistura acinzentada igual nas paletas suaves, por exemplo. E a segunda característica principal, né, dessa paleta é a temperatura neutra fria. Então, ela é uma cartela de inverno, como todas as cartelas dessa estação, elas têm essa temperatura mais fria, porém ela não é como o inverno frio, que tem a temperatura bem fria mesmo. A inverno brilhante tem a temperatura neutra fria, porque já está na transição ali entre a estação de inverno e primavera. Então a temperatura já fica mais neutra. E a última característica, que é a profundidade, que é se as cores são mais claras ou mais escuras, ela está bem neutra ali. Tem tanto cores claras quanto escuras. Inclusive, as cores dessa paleta são bem contrastantes entre si, né? Existem cores bem claras e bem escuras. Bom, gente, essa paleta ela é representada pelo fim do inverno, que as cores já começam a ficar mais vivas, porque está quase chegando, né, a primavera. Então as cores se tornam mais pigmentadas, mais iluminadas. Quem é inverno brilhante, né? Quais as características das mulheres dessa paleta? Bom, a característica principal das mulheres é cores mais intensas, né? Cores mais vivas, mais brilhantes mesmo, assim como a cartela. Então essas mulheres não vão ter características mais acinzentadas nas suas feições, como as mulheres de paletas suaves, que é o meu caso, por exemplo. Provavelmente essas mulheres vão ter olhos bem brilhantes também, é uma característica bem chamativa, né, dessas mulheres, ter aquele olho com muito brilho.
E além de brilhantes, né, os olhos dessas mulheres vão ter características mais frias, né, sem tons muito amarelados. Então eles podem ser desde azuis muito claros, castanhos também, castanhos mais frios, ou até olhos muito escuros, muito pretos. Todo um range de cores aí, de olhos, mas todos eles vão ser brilhantes e frios. Quanto ao cabelo dessas mulheres, é quase certo que elas vão ter cabelos escuros, né? É difícil ter cabelo claro nessa paleta, né? Então, bem provavelmente vai ser aquele cabelo bem preto ou um castanho mais frio também. Então, quando a gente fala dessas características, gente, é sempre bom ressaltar que podem ter variações, né? Quando a gente testa na prática, pode acontecer de uma mulher com características diferentes se iluminar com a paleta de inverno brilhante. Mas aqui eu quero passar para vocês uma regra geral do que acontece na maioria dos casos. Outra característica importante das mulheres de todas as paletas são o contraste pessoal, que é a diferença de cores entre as nossas feições, cor dos nossos olhos, pele e cabelo. Então existem mulheres que vão ter contrastes mais baixos, médios ou altos. E essa questão do contraste, existem duas vertentes aí muito usadas. Tem gente que considera o branco do olho, né, e dos dentes como integrantes desse contraste. Se a gente considerar essas características, as mulheres com peles e cabelos mais escuros, como pode acontecer muito nessa paleta, sempre vão ter contrastes altos, né? Porque o olho sempre vai ser branco. Agora já existe outra linha de pensamento que desconsidera essas características e que a gente olha só a pupila mesmo, a sobrancelha, o cabelo. Então essas mulheres teriam contrastes baixos escuros. Então assim, existem essas duas vertentes, né? É bom vocês estarem cientes que você pode ouvir, né, essas duas informações, mas seguindo o método mais difundido no Brasil, né, que desconsidera característica do branco dos olhos, se a gente usar essa vertente, a gente pode ter mulheres na paleta de inverno brilhante com todos os ranges de contraste, desde peles mais escuras, cabelos mais escuros, que seriam contrastes baixos, até peles mais clarinhas e cabelos bem escuros, que seriam contrastes altos, e contrastes médios também. Nessa paleta, iria abranger todos os níveis de contraste. Vamos passar agora para as recomendações. Quando a gente fala de mudar a cor do cabelo das mulheres de inverno brilhante, a gente tem que ter alguns cuidados, sabe? Porque clarear drasticamente o cabelo dessas mulheres podem alterar muito o contraste pessoal delas, né? Obviamente. E talvez não fique tão harmônico. Mas se a pessoa dessa paleta quiser, né, mechas ou dar uma clareada no cabelo, sempre preferir tons mais frios também, porque tons amarelados podem não favorecer tanto, né, por se tratar de uma paleta mais fria. Quando a gente fala de makes, é importante que a gente respeite as características dessa paleta, que são a intensidade e o brilho. Então essas mulheres têm a liberdade aí de ter makes com mais brilho mesmo, né, literalmente brilho, e cores mais vivas, mais intensas. Isso fica muito legal, muito harmônico para essas mulheres, fica muito melhor do que makes mais suaves, mais apagadinhos. Então olha esse exemplo aqui da Camila Mendes, né? A diferença que a make mais saturada fez nas feições dela, mas makes mais pigmentadas deixam ela mais linda ainda. Então batons, blushes bem pigmentados e com brilho, e bases neutras frias, né? Para respeitar a característica dessa paleta. E os acessórios, quando a gente fala dos metais, como é uma paleta mais fria, os que mais favorecem são prata, platina. O ouro ele não prejudica tanto, né? É uma paleta extremamente fria, mas também não é algo que vai super valorizar. E os metais também para essas mulheres é interessante que sejam mais brilhantes mesmo, que não sejam aqueles metais foscos, sabe? Quanto mais brilhante o metal, mais harmônico vai ficar. E pedras também são muito legais, principalmente pedras azuis, ficam lindas. Quando a gente fala das cores neutras para essas mulheres, na paleta de inverno brilhante tem tanto o branco puro quanto o preto puro. Então essas duas cores podem ser usadas tranquilamente aí por essas mulheres. E além do preto, existem azuis muito escuros, cinzas muito escuros, que também podem ser usados como neutros escuros. E além do branco, existem beges e cinzas, que também podem ser usados como neutros claros. E quais as piores cores para essas mulheres, aquelas cores que essas mulheres têm que passar longe? São cores suaves e quentes, que são as duas características opostas às principais dessa paleta. Ou seja, é a definição da paleta de outono suave, que é a minha paleta. Então, a inverno brilhante e outono suave são extremo opostas.
né? Uma sempre deve evitar as cores da outra, porque as características principais são muito divergentes. Então, por exemplo, eu passo longe de cores de inverno brilhante. Como combinar as cores entre si, né? A gente tem todas essas cores dessa paleta, todas ficam lindas combinadas juntas, porque todas são frias e intensas. Porém, algumas combinações ficam melhores do que outras. E para combinar cores, eu sempre falo que é legal que a gente siga o nosso contraste pessoal. Então, por exemplo, mulheres com peles clarinhas, né, e o cabelo escuro, que é o predominante nessa paleta, vão ter contrastes altos. Então é interessante mesclar cores mais contrastantes entre si. Já as mulheres de pele escura, como eu falei, tem essas duas vertentes, né? Tem gente que fala que elas têm contraste alto, tem gente que fala que elas têm contraste baixo. Por incrível que pareça, tanto baixo contraste quanto alto contraste fica lindo para elas, né? O exemplo é a Maju Coutinho, né? Ela é inverno brilhante, maravilhosa, e ela fica muito bem com essas cores intensas da paleta, tanto em monocromáticos, tanto com alto contraste. Então existem essas duas vertentes de pensamento, e eu sinceramente acho que as duas têm a sua razão de existir, porque essas mulheres de pele mais escura e cabelo mais escuro, elas sustentam muito bem, tanto contrastes baixos quanto altos. Então dá uma liberdade muito grande aí para elas combinarem as cores. Agora, algo que pode não ficar tão legal para essas mulheres são monocromáticos de preto ou branco, por exemplo. Apesar dessas cores estarem na cartela, né, essas mulheres se beneficiam muito de cores mais pigmentadas, mais intensas. Então, é sempre legal colocar um ponto dessas cores mais vivas, evitar esses monocromáticos brancos ou pretos que podem ficar meio sem graça para elas. Agora, uma dúvida que todo mundo tem, né? A pergunta que não quer calar: como eu saio da cartela? Né? Como que eu uso cores que não está na minha paleta, né? O que eu posso fazer? Para começar, você pode usar as cores das paletas vizinhas, né? A Inverno Brilhante, que é a Primavera Brilhante e a Inverno Frio. A Primavera Brilhante vai compartilhar a principal característica, que são a intensidade das cores, porém vão ser cores neutras quentes, então a questão da temperatura já vai ter essa alteração. E a Inverno Frio também tem cores intensas e frias, só que em proporções diferentes da Inverno Brilhante. Então são duas paletas próximas a ela que é possível usar com moderação e vai ficar legal também. Agora, se as mulheres dessa cartela quiser usar cores completamente diferentes, cores mais suaves, eu sempre sugiro deixar o rosto, né, o cabelo, a maquiagem, os acessórios bem adequados, mas mesmo assim é interessante colocar um ponto de cor mais vibrante no look para dar essa acendida, né? Então, obviamente, a gente pode usar o que a gente quiser, a hora que a gente quiser. É só um guia aí para a gente conseguir harmonizar mais as coisas. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha esclarecido aí e facilitado a missão das mulheres maravilhosas de Inverno Brilhante a montar looks lindos que favoreçam ainda mais a beleza delas. E o próximo vídeo dessa série a gente vai falar da Primavera Brilhante. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Muito obrigada e até a próxima.